flechas e confronto. Eu estava muito envergonhada. Por que ele está aqui? Exceto pela combinação Reinaldi e Derek, encontrar dois dos protagonistas ao mesmo tempo no jogo era algo raro. Em meio a toda a agitação desses acontecimentos inesperados, ele falou em tom firme. Penelope Eckhart. Eu senti um calafrio descer a minha nuca. Isso não parece bom. Seja lá o que for, tenho que fazer algo para quebrar toda essa tensão imediatamente. Me apressei para me livrar dos braços do Eclise. Porém, a palma quente que estava cobrindo a costa da minha mão não moveu 1 centímetro. Eclise! Eu retorci meu pulso de novo, chamando o nome dele. Mas quanto mais me contorcia, mais a força que estava segurando a minha mão aumentava. Eclise, solta a minha mão, porque está doendo. Eu virei a cabeça para cima e olhei para ele. Os olhos cinzas se viraram para mim. Depois de me olhar nos olhos por um tempo, finalmente ele relaxou a mão que estava me segurando. Minhas mãos, agora livres, estavam mais frias que antes. Eu corri para sair dos braços dele e fiz uma reverência para o Derek. O que você pensa que estava fazendo? Mas a única coisa que recebi em troca foi um olhar de reprovação. Por que ele está tão bravo? Não faz muito tempo, ele havia terminado seu trabalho com os cavaleiros com a ajuda do Duque. Uns dias depois, Derek não falou nada e eu não fiz nada que pudesse me causar problemas. O que ela quis dizer é que o Derek junto com o Duque cuidaram dos cavaleiros que desrespeitaram ela e depois disso eles não se falaram mais. Eu respondi obedientemente, confusa por ele estar parecendo tão irritado. Eu estava treinando tiro usando a besta com a ajuda da minha escolta. E os arqueiros da família foram obviamente ignorados. Um olhar irritado foi de mim para o Eclise, que estava parado atrás de mim. Você não pode maltratar um soldado durante o treinamento. Eu falei, me colocando na frente do Eclise como se eu quisesse proteger ele. E minha escolta sabe como manejar uma besta bem o bastante para me ensinar. Eu vi um brilho azul morrer nos olhos dele como se eu tivesse ferido o senso de sarcasmo dele. As letras acima da cabeça dele começaram a brilhar perigosamente. Eu estava mais com medo da cara dele, que tinha uma aparência mais assustadora que a barra de interesse. Derek olhou alternativamente entre mim e o Eclise e falou com um tom desdenhoso. Você não tem o mínimo de senso comum, tanto que você já até apontou sua besta para os seus pares. O que você quer aprender? Por eu não ter o mínimo de bom senso, que estou tentando aprender algo antes de ir para a competição, jovem Duque. Eu não senti remorso por ter feito o que fiz, mas eu não consegui evitar suspirar diante da resposta sarcástica que eu dei para ele. Se você não gosta que eu use o campo de treinamento, eu vou para outro lugar. Vamos, Eclise. Eu peguei o Eclise e tentei sair rápido dali. Eu estava passando pelo Derek. Tá. Onde? Eu não pude dar mais nenhum passo por causa que ele estava segurando meu braço. Eu olhei para ele com cara de surpresa. Ele estava com o rosto tão pálido que tinha um leve tom de azul. Se você precisa de alguma instrução, então eu mesmo vou ensinar você. Hã? Você? De repente ele se virou para olhar o Eclise. Se você não tem mais nenhum treinamento, então volte para o seu quarto. Eu não pude falar nada sobre as ordens em tom arrogante que o Derek deu. Por mais que eu diga que fui eu quem trouxe o Eclise aqui e feito dele a minha escolta, foi graças à permissão tácita do Derek, que é o líder, que o Eclise pôde participar do treinamento de qualquer jeito. Como qualquer exército, os cavaleiros dos Eckhart têm que ter muita disciplina e respeitar a hierarquia. Por isso pensei que ele ia voltar para o seu quarto. Mas ao invés de ir embora, Eclise gentilmente agarrou a minha mão que estava segurando a besta, que era o lado oposto do que o Derek estava segurando. Minha mestra quer que eu ensine ela. Ele respondeu, inclinando um pouco a cabeça. O que há de errado com esses dois? Eu estava em uma situação em que minhas duas mãos estavam presas, eu olhei para ele com um olhar de reprovação. O rosto do Derek contorceu violentamente quando ele viu o ato rebelde do Eclise. Quem é você para ensinar algo, escravo? O exército imperial sofreu uma perda devastadora na Batalha de Livius por causa das tropas de Delma. Eu fiquei boquiaberta diante da resposta direta do Eclise. Essa foi direto ao ponto. Em um certo momento, eu senti uma picada na minha pele. Eu não sabia de qual dele a dor estava vindo. Eu gostaria que eles me soltassem. Eu tentei girar os pulsos, mas nenhum deles soltou. Delma? Derek,
que estava fitando o Eclise sem dizer uma palavra, de repente soltou uma risada de deboche. Ah! Um país cheio de selvagens que foi traído por um país pequeno com quem eles tinham um acordo e foi apagado do mapa sem deixar rastros? Ao ouvir isso, o aperto do Eclise se intensificou. Você vai entrar em uma briga. Eu olhei para os dois, totalmente perdida, sem ao menos poder dizer nada. Francamente falando, eu desejava muito que o Eclise pudesse parar de falar. Porque de todos os modos há um abismo de diferença de status entre o Derek e o Eclise. Mas diferente do que eu queria, Eclise abriu a boca, olhando fixamente para o Derek. Então vamos pôr à prova isso hoje. Veja como esse mero selvagem vai ensinar a única princesa do Império em como segurar uma besta. Seu pedaço de mer. A cara do Derek estava horrivelmente distorcida em uma expressão de raiva. A barra dos dois começou a brilhar perigosamente. A ansiedade começou a tomar conta do meu corpo. Se esse for um dos episódios que eles se enfrentam, eu tenho certeza que eu vou ser a única que vai se dar mal. Eu estava segurando a respiração, eu tentei pensar em um jeito de escapar disso sorrateiramente, mas eu não consegui. Para! Para! Eu gritei bem alto, sacudindo os pulsos, que eles estavam segurando, o mais forte possível. Eu consegui me libertar das mãos deles, graças à falta de atenção dele em mim, por estarem olhando um para o outro com cara de quem estavam prontos para brigar. Eu juntei as minhas mãos em frente ao peito para prevenir que um deles pegue elas de novo. Eu vou embora, perdi a vontade de treinar. Então me virei para o Derek primeiro, e rapidamente notifiquei ele. Eu tenho que sair daqui correndo. Eu deixei eles lá e tentei sair o mais rápido possível do caminho deles. Talvez por estarem envergonhados por causa da minha atitude, eles imediatamente tentaram me pegar. Penélope. Mestra. Até mesmo o Eclise, que não faria isso normalmente, veio na minha direção meio que correndo. Eu franzi a testa e disse para ele irritada: Não me siga, eu vou para o meu quarto sozinha. Eu falei isso para o Eclise, mas na verdade essa foi uma indireta para o Derek, porque com certeza ele ia me seguir até a mansão. Se vocês querem brigar, vão para outro lugar e briguem. Até mais então. Eu saio correndo do campo de treino caso algum deles tente me seguir. Eu pude sentir o olhar penetrante deles na minha nuca. Eu andei tão rápido para sair de perto dele que eu cheguei a praticamente correr. Minha nossa! Assim que entrei na rua da floresta, eu respirei mais vagarosamente e olhei para trás. Felizmente, nenhum deles me seguiu, foi só então que eu diminuí a velocidade dos meus passos. Ufa, eu quase morri por causa de bobeira. Minha ansiedade ainda estava alta. O calafrio que senti mais cedo voltou e fez meu corpo tremer. No meio de todo esse caos, eu sussurrei tirando graça de mim mesma e ri durante o caminho de volta, pelo fato de ter sido capaz de ter trazido a besta comigo. Mas ainda bem que eu consegui fugir. Eu não sei se eles perderam a cabeça e começaram a lutar e isso não me importava nesse momento. Eu acho que não vou perder interesse, já que eu não vou estar lá para ver acontecer. Eu vou pedir ao Duque para me dar um professor de arco, então eu vou praticar sozinha no quintal. Eu comecei a andar de novo, jurando várias vezes não me aproximar do campo de treinamento por um tempo.